Nessa aula eu vou fazer para vocês uma maquiagem do dia a dia, uma maquiagem bem simples que eu costumo usar no meu dia a dia quando eu quero fazer uma make bem básica, tirar a cara de cansada, falar que eu tô maquiada. Então esses produtos que eu vou usar aqui são as opções, você pode substituir as cores dos blushes, iluminador, mas eu vou mostrar aqui alguns produtinhos que eu gosto bastante e vou fazer uma maquiagem bem simples, bem fácil de fazer, qualquer um consegue fazer com os produtos que tem em casa. Então eu vou usar primeiro o hidratante, vou usar esse Hydra Booster, tem uma textura mais em gel e ele ajuda a amenizar um pouco da aparência dos poros também já. Então eu gosto bastante desse aqui, da Naty Capello. E aplico no rosto todo. De primer, vou usar esse da Byung, que tem um pouco de glow. Esse aqui é o rosé. Vou pegar um pouquinho e vou aplicar também no rosto todo, ó. Ele tem um pouquinho de brilho, mas ele não deixa a pele com glitter, com partículas. Ele só dá realmente um glow pra pele, deixa a pele um pouco mais viçosa. De base, eu vou usar essa Pro Longwear da MAC. Eu gosto bastante dessa base pro dia a dia porque ela é um pouco mais leve, não é tão pesada, tem uma cobertura ok e ela é à prova d'água, então ela dura o dia inteiro. Então se você for trabalhar ou se você for sair, se você quiser que uma base que dure bem, eu gosto bastante dessa aqui. E pro dia a dia ela é legal porque ela não é tão pesada, tem uma textura um pouco mais líquida. Então eu gosto bastante dela, que ela fica mais leve, mais suave na pele. E vou aplicar com uma esponjinha. E vou usar essa da Mari Saad, que é bem fofinha. Gosto bastante dela aqui. Então eu vou pegar, coloquei um pouquinho de base na minha mão. Você pode colocar também direto na esponjinha. E eu vou começar a aplicar com batidinhas pelo rosto todo. Lembrando de nunca arrastar a esponja para não ficar marcado, ó, porque quando a gente arrasta, a gente remove o produto. Então sempre com batidinhas para poder deixar a base onde a gente quer aplicar. E pode descer um pouquinho pro pescoço sempre que você aplicar a base para não ficar muito marcada, não ficar que nem uma máscara. Então desce um pouquinho só para dar continuidade e não ficar muito marcado. Presta atenção bastante nesses cantinhos aqui do nariz, porque às vezes fica sem base, é difícil alcançar. Então faz assim, ó, que você consegue alcançar todos os cantinhos para não ficar sem base. Base aplicada, agora eu vou usar o corretivo, vou usar esse aqui líquido, que é da Visela. Gosto bastante dele, ele é bem hidratante, ele é fácil de espalhar, mas tem uma cobertura legal. Então eu vou aplicar aqui, ó, no cantinho dos olhos, só onde eu quero dar uma corrigida a mais. Como é uma maquiagem pro dia a dia, mais simples, nada muito pesado demais, eu só aplico o corretivo mesmo no cantinho onde eu quero dar uma corrigida a mais, cobertura. Aqui onde eu tenho algumas manchinhas. E pronto. E vou espalhar com a esponjinha mesma da base. Sempre batendo assim, aplicando para assentar o produto, sem arrastar.
Agora, a gente vai pro contorno. Esse passo não é essencial. Eu confesso que no meu dia a dia eu não uso contorno, porque eu acho que fica mais pesado, fica mais artificial. Mas se você gosta, você pode usar um contorninho mais leve, mais suave, só nessa área aqui para dar uma afinadinha. Então, vou fazer um bem suave, bem levinho mesmo. Vou usar esse aqui, que é o Taupe da Bruna Tavares, que é uma cor bem legal. Gosto bastante dele, tem um fundo bem acinzentado. Vou pegar um pincelzinho chanfrado de blush, vou pegar um pouco, tirar bastante o excesso e vou aplicar aqui na área para dar uma afinadinha bem de leve, bem suave. Nada muito pesado, mas se você não gosta também, acha que o contorno pode carregar demais pro dia a dia, não precisa, pode pular esse passo. Agora de blush, vou aplicar um blush cremoso. Eu gosto bastante de usar blush cremoso no dia a dia. E vou usar esse da Nina Secrets, é o Pêssego Secreto. Ele tem um tomzinho mais coral, mais suave. E vou aplicar com um pincel bem fofinho de base, ele é bem macio. Para aplicar esse tipo de blush, você pode aplicar com os próprios dedos. E sempre lembrando que a pele tem que estar molhada, ou seja, sem selar. Que aí fica mais fácil de espalhar esse produto e não abre a base. Se você tiver com a pele selada, com pó, pode manchar e não fica muito legal. Então, eu vou pegar um pouquinho com o pincel. Tiro o excesso aqui do dorso da mão mesmo. E aplico bem na bochecha. Gosto de aplicar um pouquinho aqui também no topo do nariz, mas se você não gostar, não precisa fazer esse passo. De iluminador, eu vou usar este Just Glow da Mari Saad, que eu gosto bastante. Ele é bem cremoso, ele tem uma textura bem cremosa e um tom um pouco mais rosado, assim, eu gosto bastante dele. E vou aplicar com este pincel. Eu adoro esse pincel aqui para aplicar iluminador. Ele é o A28 da Macrylan. Ele é bem macio, bem fofinho. Então eu pego um pouquinho de produto, tiro o excesso também aqui no dorso da mão. Sempre tiro o excesso de todos os produtos que eu vou aplicar, para não ir produto demais para a pele e você ter controle e conseguir ir construindo. Se você quiser mais escuro, mais intensidade, você vai aplicando um pouco mais. Tira um pouco do excesso. Eu já aplico esfumando o iluminador para ficar mais suave e não ficar marcado, um risco muito forte. Então eu já aplico, ó, com movimentos circulares, seguro bem na ponta do pincel para ter mais leveza e já aplico esfumando. Gosto de subir aqui um pouquinho para lateral. Então, não chego muito aqui pro centro do rosto, porque essa área não é legal ter brilho, porque dá um aspecto de pele oleosa, de oleosidade. Então, eu só aplico na lateral mesmo. E aí, eu aplico um pouquinho aqui na pontinha do nariz, que eu gosto, e aqui no topo. E no queixo. Mas é opcional também, essas áreas. Se você quiser, você ilumina. Se você não gosta muito, não precisa. E aqui no arco do cupido. Agora eu vou selar um pouquinho esse blush, porque eu acho que ajuda a durar um pouquinho mais. Mas se você quiser que fique mais natural, que fique mais glow, que fique com mais vício a pele, você não precisa selar com blush em pó. Você pode deixar assim, eu até gosto de deixar assim, eu não selaria. Mas é uma opção para durar mais tempo. E se você tem pele oleosa, é legal aplicar um blush em pó por cima do cremoso para que a maquiagem dure um pouquinho mais tempo. Eu vou usar esse que tem brilho aqui da Boca Rosa, que é o último tom, que ele é bem bonito e fica mais natural por ter um pouquinho de brilho também, não fica muito opaco, muito mate, uma maquiagem do dia a dia. E aí eu aplico por cima do blush mesmo, bem suave, bem de leve, só pra dar uma seladinha. E agora a gente vai selar a pele. Eu vou usar o Satin Powder da Visela. Eu gosto de usar este pó no dia a dia, porque ele tem um acabamento acetinado, ele não é um pó que é mate, que fica super opaco. Mas também não é um acetinado que vai dar brilho, não é um pó compacto e nem um pó solto que tem partículas de brilho. Ele é só um pouco mais suave, não é tão pesado de ser mate. Vou pegar um pincel pequeno,
Esse aqui é o O122 da Macrylan. E vou aplicar só nas áreas assim que eu quero selar mesmo, mais específicas, sem selar demais, deixar muito mate, pra ficar mais suave, mais leve, é o make pro dia a dia. Mas antes eu vou tirar, ó, esses acúmulos que ficam na pálpebra e aqui também abaixo dos olhos, pra gente não ficar com esse produto acumulado e nem marcado depois de selar. Então isso aqui é muito importante fazer antes de selar a pele. Tá vendo a diferença? Já tira o excesso de produto, porque se sela assim já era, não tem como depois consertar. E agora eu pego um pouquinho de pó com esse pincel, bem pouco, tiro o excesso também antes de aplicar e vou aplicar, ó, aqui abaixo do área dos olhos e desço pro nariz, porque é uma área que é bem importante selar, que normalmente é onde a maquiagem sai primeiro, a área às vezes que é mais oleosa ou ressecada, então a maquiagem costuma sair. Aqui nos lábios, em volta dos lábios, gosto de dar uma selada um pouco maior, porque é onde a maquiagem também sai mais rápido durante o dia. E do outro lado aqui também, ó. E na pálpebra, como eu não vou fazer uma maquiagem tão elaborada, eu não preciso de corretivo aqui, dela tá molhada para eu aplicar nenhuma sombra, nada muito elaborado, eu posso selar nesse momento. E eu pego o restinho que tá na tampa do pó e aplico um pouco na testa para tirar um brilho. E também aqui, ó, nas laterais, bem de levinho, sem pesar muito, só realmente para tirar, dar uma seladinha de leve. Agora eu vou pegar um pouquinho de contorno, você pode usar qualquer sombra marrom que você tenha, mas eu vou usar uma paletinha de contorno porque é prático, às vezes o mesmo contorno que você usou, você pode usar para os olhos. Então eu vou pegar, ó, essa paleta aqui da Boca Rosa, que eu gosto bastante, e vou usar esse tom mais claro para criar um côncavo aqui na minha pálpebra. O côncavo é onde a gente coloca, ó, onde afunda, a gente coloca o dedo aqui e afunda, quando a gente abre e dá essa marcação. Então eu vou pegar um pincel fofinho de esfumar e vou aplicar essa sombra só no côncavo, já esfumando, ó, bem fácil. Eu já pego aqui no côncavo, aplico e já faço o movimento de vai e vem, esfumando essa sombra. E depois você pode fazer uns movimentos circulares para dar uma esfumadinha mais e dar acabamento. Sempre pega na ponta do pincel, qualquer pincel, sempre pega na ponta, principalmente dos olhos, para você ter mais leveza. Se você pega muito aqui e fica firme, você não consegue ter um movimento leve, suave e nem ver direito o que você está fazendo. Então, movimentos suaves, leves, ponta do pincel e vai fazendo movimentos circulares para fazer esse côncavo e dar uma marcadinha. É só isso, é só para dar uma marcada, fazer uma profundidade e ficar uma make um pouco mais elaborada. Se você não quiser fazer esse passo, quiser só selar a pálpebra e deixar a make mais leve ainda, você pode. Mas se você quiser dar uma marcadinha do côncavo, também é legal, para dar um ar mais... Parece que você se maquiou, demorou até mais tempo de fazer a maquiagem, mas é algo simples na verdade, que não dá muito trabalho e fica mais arrumadinho. Agora a sobrancelha, eu vou pegar um cotonete, esses de maquiagem, e vou pegar um pouquinho de demaquilante e vou remover só o excesso aqui de produto de pó, de base, que fica acumulado na sobrancelha, para ela não ficar branca. Só de leve assim, ó, e vou pentear com a escovinha desse pincel, que é essencial. Esse pincel aqui é o M136, você ter esse pincelzinho para sobrancelha, ele é maravilhoso, que ele já penteia e você já preenche também a sobrancelha com o mesmo pincel. Então eu penteio direção dos pelinhos mesmo, sem nada demais, e vou preencher com esse lado do pincel, o lado mais chanfradinho. Vou usar esse produtinho aqui, que é um duo de sobrancelha da Luisance, que eu gosto bastante, tem duas cores. Vou misturar um pouquinho dessas duas cores, eu gosto de misturar. Tiro bem o excesso e dou uma preenchida bem de leve, é bem natural.
bem suave. Eu não sou muito de preencher minha sobrancelha no dia a dia. É só realmente o que você achar que tem uma falhinha. Nada muito grosso não, nada muito forte, pesado. Só realmente dando uma preenchidinha. E agora, para finalizar a maquiagem, eu vou aplicar uma máscara de cílios. Vou usar essa aqui da Nina Secrets, com Eudora, que eu gosto bastante do aplicador dela. Tem um aplicador bem pequenininho, mas ele é mais curvado e ela tem umas fibras também que ajudam a dar um volume ainda maior para os cílios. Então eu vou aplicar só nos cílios superiores, eu não vou aplicar embaixo. Então é isso, gente. Essa foi a minha maquiagem, minha proposta de maquiagem natural pro dia a dia. Você pode trocar, obviamente, os produtos, as cores da sombra, ou então do blush, o que você quiser e adaptar para os produtos que você tem. Mas realmente é uma maquiagem mais simples, que você pode usar, na verdade, para qualquer ocasião, para qualquer lugar que você quiser. E se você quiser sair, quiser uma maquiagem mais leve, você pode usar essa para trabalhar, para passear, o que você quiser. É uma make fácil de fazer, que você consegue fazer com qualquer produtinho mesmo. É só adaptar, às vezes, para as cores que você gosta mais. E é isso, gente. É uma maquiagem simples, que fica natural, fica glow e fica bem iluminada.